Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoai-me, Senhor. Caros irmãos, caras irmãs, caros irmãozitos, o Senhor vos dê a paz. Celebramos esta solenidade da Santíssima Trindade. E é interessante, no domingo passado terminamos o tempo pascal. Entramos de novo no tempo comum. E é no tempo comum que a Igreja quer celebrar esta solenidade da Santíssima Trindade. Por quê? Para quê? Para nos dizer que este mistério de Deus, este Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, este mistério quer entrar na nossa vida concreta, no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Mistério da Santíssima Trindade. Tantas coisas poderíamos dizer. Poderíamos passar aqui um dia a falar, a raciocinar, ir à filosofia, ver como é que é possível este mistério de Deus. Mas um dia vamos marcar, vamos ver nas nossas agendas e vamos marcar o dia em que vamos falar de tudo isso. Hoje, como o tempo é pouco, não quero ficar só ali na cabeça. O Papa Francisco diz uma coisa muito interessante. Quando fez uma entrevista aqui há uns anos a uma jornalista portuguesa, disse uma coisa muito importante. Disse: quando nós fazemos o sinal da cruz, como é que nós fazemos? Assim. E dizer que isto para quê? Para dizer que Deus tem de estar na nossa cabeça. Claro que sim. Nos nossos raciocínios. Claro que sim. Há uma razão da nossa fé. Claro que sim. Mas se ficamos por ali, pelas nossas ideias, a nossa fé é incompleta. Por isso, levamos também a mão ao coração. Porque Deus quer estar no nosso coração. Deus é amor e quer estar no nosso coração. E quantas vezes Ele está longe do nosso coração. E depois levamos a mão aos nossos braços para dizer que Deus tem de estar na nossa vida. Não pode ser só uma ideia, não pode ser só sentimento, não pode ser só fazer, mas tem de ser cabeça, coração e vida. Por isso, entrar no mistério da Santíssima Trindade é entrar numa relação. Podemos dizer tantas coisas, mas se dizemos que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, que é uma relação de amor, Deus é relação. E quer entrar em relação conosco. Não quer só a nossa cabeça e as nossas ideias, mas uma relação de amor. Deus amou-nos, Deus é amor. Deus caritas est, dizia o Papa Bento ao início do seu pontificado. Deus é amor. Citando São João, a carta de São João, a primeira carta de São João. Deus é amor. E se esquecemos isso, esquecemos tudo. Deus não é o Deus distante. Deus não é o Deus solitário. Deus não é o Deus lá das alturas, que não tem nada a ver com a nossa vida.
mas é o Deus que quer entrar em relação conosco, quer o nosso coração. Quer o nosso coração. Todas as leituras, não vou passá-las uma de cada vez, mas se virem, a primeira leitura, quando Moisés fala ao povo, fala de quê? De um Deus que veio visitar o seu povo, de um Deus que fez maravilhas no meio do seu povo, de um Deus que quer ser relação, que quer caminhar com o seu povo. São Paulo aos Romanos fala do mistério de Deus, mas fala do mistério de Deus no meio de nós. E o Evangelho? Temos a conclusão do Evangelho de São Mateus. E ao início do Evangelho de São Mateus, o que é que acontece? É anunciado o Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Ao início do Evangelho de São Mateus é anunciado o Emmanuel. E como é que termina o Evangelho de São Mateus? Eu estarei sempre convosco, Emmanuel. Por isso alguns dizem que o Evangelho de São Mateus é o livro do Emmanuel, do Deus conosco, do Deus no meio de nós. Não é o Deus distante, mas é o Deus no meio de nós. Por isso podemos falar de tanto de Deus, podemos fazer tantos raciocínios de Deus. Mas se não chegarmos ao amor, não conhecemos a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. São palavras de São João. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta relação com Deus, Deus é, como está aqui neste pano de ambão, é comunhão, mas há aqui uma abertura para que nós, neste momento, nós estamos a entrar nesta abertura, neste amor de Deus, nesta comunhão com Deus. Santo Agostinho, certamente se recordam, e eu também já contei algumas vezes a história de Santo Agostinho, que quando andava lá só na sua cabeça, queria desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Depois um dia ia a passear pela praia e disse, eu Agostinho, que sou tão inteligente, vou desvendar o mistério da Santíssima Trindade, com a minha cabeça. Então havia lá um miudito que estava a levar água da praia com um balde e estava a metê-lo num buraco na areia da praia. E quando metia a água, o que é que fazia? A água desaparecia, voltava para o mar. E eu pergunto, o que é que estás a fazer, miúdo? Eu disse, vou pôr o mar, a água do mar toda aqui, neste buraco. E Santo Agostinho disse, miúdo, tu és doido. Não é possível. Não é possível. E eu disse, é mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui que Agostinho, não era santo ainda, que Agostinho desvendar assim com a sua cabeça o mistério da Santíssima Trindade. Mas depois Agostinho começou a caminhar e desvendou-o. E o que é que ele diz no fim da sua vida? O que é que diz Santo Agostinho? Tarde te amei. Tarde te amei. Percebeu que não era só a sua inteligência, mas era preciso descer ao coração. E diz, procurei fora de mim aquilo que estava dentro de mim. Deus é amor. Irmãos e irmãs, Deus é amor. E será que nós como igreja, será que nós como comunidade revelamos este Deus amor? Ou andamos no mundo das ideias? No mundo dos preceitos? No mundo das tradições? Deus é amor. Deus é amor. Jesus, na conclusão do Evangelho, diz aos seus discípulos, agora eu mando-vos, ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este batizar, lá está, depois no português não percebemos. O que é batizar? É só deitar água na cabeça? É só o sacramento? Batizar, a palavra batizar tinha um duplo sentido. Queria dizer imergir. Por isso os primeiros batismos não era como fazemos hoje. Depois começamos a fazer assim, porque quando chegaram aos países frios, se metiam a criança ou o adulto na água fria no inverno, era uma doença. Mas os primeiros batismos, certamente sabem, se não sabem depois falaremos também disso, marcamos outra tarde, a pessoa ia toda debaixo d'água.
das unhas dos pés até ao último cabelo, era toda enfiada debaixo d'água, imergida. E depois hoje há quem discuta se o batismo devia ser assim ou se devia ser assado. Cada discurso. Não é nada disso. Que o batismo seja com uma concha, que o batismo seja com imersão, não importa. Agora que devemos imergir no amor de Deus, na identidade de Deus, na relação com Deus, isso sim. Ou nós entramos nesse Deus que é amor, nessa relação de Deus que é amor, ou então Deus é amor e quer entrar em relação connosco. Falar da Trindade é falar disso. História. Está na hora da história, estão aqui a dizer. Havia um dia uns miúdos aqui como as nossas irmãzitas que andavam a jogar, se calhar as nossas irmãzitas já não jogam, mas jogávamos às escondidas, sim. Todos se iam esconder e um ia à procura. E então, um dia, estas crianças começaram também a jogar às escondidas. E havia um que era assim um bocadinho mais tímido, mas estava todo contente de jogar. Então, foi-se esconder. Os outros andaram, jogaram, apareceram, não apareceram, e ele escondeu-se tão bem que se esqueceram dele. O rapaz ficou lá toda a tarde, até à noite, e ninguém foi à procura dele. Então ele chegou a casa a chorar. O avô viu-o a chorar e disse: "O que é que tens, meu filho?" E ele disse: "Ó avô, então eu fui-me esconder e não foram à minha procura. Fiquei lá perdido, esquecido, toda a tarde." E o avô começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. A um certo momento o neto começou a consolar o avô. "Está bem, pronto, avôzinho, mas já passou." Pronto, mas eu já... E o avô disse: "Sabes, meu neto, é que isso lembrou-me uma coisa. Deus gosta tanto de nós. Deus quer brincar connosco, quer entrar em relação connosco, quer viver a nossa vida. E também Ele veio ao meio de nós. E também Ele se escondeu junto de nós para que nós o procurássemos. E também nós nos esquecemos de ir à procura dele. Vamos embora. Vivemos a nossa vida. E tantas vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo nas nossas comunidades, mesmo no meio das nossas orações, nas nossas repetições, não procuramos a Deus. Não procuramos a Deus. O Papa Bento começou o seu ministério escrevendo mesmo esta encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor. E ele começa mesmo com estas palavras: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece nele. E em um certo momento diz: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Diz, João oferece-nos esta fórmula sintética da existência cristã. Esta forma sintética da existência cristã é: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Irmãos e irmãs, falar da Trindade é falar disso. Ou acreditamos no amor que Deus nos tem, que nos mandou o Filho, que nos mandou o Espírito Santo, que quer entrar em relação conosco, ou falta algo essencial à nossa existência cristã. Então hoje queremos entrar nesta relação de amor, sim ou não? Sim. Vamos entrar. Vamos aceitar o desafio. Deus está no meio de nós. Vamos à procura. Não o deixemos esquecido, escondido.